texto que será lido é Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor, abençoa-nos neste momento, como já tens abençoado, através desta liturgia que temos participado. Tu já tens falado conosco, por meio das leituras, por meio dos cânticos, por meio das orações. Agora, sê misericordioso, ó Pai, e continue, te pedimos, a falar conosco através da exposição da Tua Palavra. Apesar de mim, ó Deus, fala à nossa mente, ao nosso coração, aplica por meio do Teu Espírito as Tuas verdades e me ajuda, ó Deus, a ser simples e fiel, porque é em nome de Jesus que oramos. Amém. A quem você procura quando está com problemas? Quando você experimenta dúvidas profundas, aquelas dúvidas existenciais, a quem você recorre? Quando você enfrenta aflições ou está sob forte tentação, a quem você busca? Há uns dias atrás eu estava ouvindo o comentário de uma jurista. Ela é também professora, e ela disse que sempre conta aos seus alunos o exemplo de um trabalhador humilde que, sentindo-se lesado pelo seu patrão, ele recorreu à justiça trabalhista. Ele não tinha condições de pagar um advogado. Ele foi até a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição, um órgão de Estado que fornece assistência jurídica, advogados para quem não tem condição de efetuar pagamento para advogado. Ele foi lá, buscou ajuda e ajuizou uma ação contra o seu patrão. Ele era uma pessoa muito humilde e no dia da audiência ele foi calçando um chinelo de dedo. O juiz, quando viu a situação, disse que não presidiria aquela audiência com uma pessoa que não estivesse calçada apropriadamente, vestida ou calçada apropriadamente. Ele estava para cancelar a audiência quando o advogado conversou com o cliente e pediu ao juiz alguns minutos para que ele pudesse encontrar um sapato. Ele saiu do local, foi atrás de um conhecido que estava aguardando o resultado e vestiu o sapato 3 números menor do que o seu pé, do que os seus pés. Entrando com dificuldade na audiência, o juiz, vendo a situação, querendo ser, entre aspas, mais humano, disse a ele: olha, eu tenho aqui um sapato usado que eu creio que é mais apropriado para o senhor. Eu vou doá-lo e o senhor troca e fica com um sapato mais confortável. E aquele humilde trabalhador disse ao juiz: senhor juiz, eu não vim aqui para receber um favor do Senhor, eu vim aqui para buscar o meu direito. Quando nós temos um problema, e esse problema pode ser solucionado por alguém,
especializado, nós recorremos a essa pessoa, certamente. Mas o texto que nós lemos aqui em Hebreus 4, 14 a 16, nos diz, nos ensina, de que antes, quando estivermos enfrentando uma dificuldade, antes de qualquer iniciativa, nós devemos nos aproximar do trono da graça de Deus para lhe pedir ajuda. Nada impede de buscarmos um profissional, de acordo com o problema que nós temos, que possa nos auxiliar. Mas antes de qualquer diligência, de qualquer ação, de qualquer iniciativa, um cristão entrega a sua causa a Deus, lhe pedindo socorro. O autor, só para nós entendermos um pouco do contexto em que a carta aos Hebreus ela foi escrita, o autor desta carta, que não sabemos quem é, muitos dizem que, quando leem a carta aos Hebreus, mencionam que ela foi escrita por Paulo. Não há, aliás, a maioria dos intérpretes acreditam que Paulo, por evidências internas, que Paulo não tenha escrito essa carta, embora a teologia da carta aos Hebreus seja idêntica à teologia das cartas de Paulo. Mas o objetivo do autor, ao escrever esta carta, era exortar os seus patrícios judeus que se converteram ao cristianismo e, em função de sua nova fé, estavam enfrentando perseguições. Imagine um ambiente totalmente judaico e as pessoas declarando sua fé em Cristo. Essas pessoas, elas perdiam o relacionamento social, elas não conseguiam mais, caso não fossem empregadores, não conseguiam mais emprego. Eram pessoas que ficavam isoladas, marginalizadas socialmente. E em função dessa situação, essas pessoas estavam manifestando o desejo de voltarem para o judaísmo, de abandonarem a sua fé. E o escritor aos Hebreus, ele faz essa exortação a essas pessoas: não voltem para trás, não voltem, não abandonem a fé em Jesus Cristo, permaneçam firmes. E toda a carta, na realidade, aos Hebreus, é uma demonstração da superioridade de Jesus Cristo em relação a outros tipos de fé. E o escritor aos Hebreus, ele tenta mostrar isso para aquelas pessoas que estavam desejando retroceder. A volta ao judaísmo vai ser um retrocesso que não vai lhes fazer bem. E ele demonstra, no capítulo 1, que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2, ele demonstra que Jesus é superior à linhagem sacerdotal representada por Arão. Arão, os descendentes de Arão é que eram sacerdotes em Israel, e ele mostra, olha, Jesus é superior aos sacerdotes. No capítulo 3, ele vai revelar que Jesus é superior a Moisés. E agora no capítulo 4 ele retoma esse assunto da superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes. Mas tudo para que os hebreus não abandonassem a fé, não voltassem para trás. E de modo específico, nesta passagem, ele mostra que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Veja aí o versículo 14 novamente. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão de fé em Cristo.
É importante para entender esse versículo nós compreendermos quem era o sacerdote. O sacerdote, ele desempenhava um ofício no Antigo Testamento, o ofício sacerdotal. Aliás, lá no Antigo Testamento, a Bíblia relata a existência de 3 ofícios: o ofício sacerdotal, o ofício profético e o ofício real, o ofício do rei, né? O rei, nós sabemos que ele governa. O profeta, ele recebia a palavra de Deus e comunicava ao povo. Já o sacerdote, ele levava a Deus os seus problemas e intercedia diante de Deus pelos problemas do povo, pelos pecados do povo. Essa era a principal atribuição do sacerdote: interceder. Ele fala, enquanto o profeta recebia de Deus e comunicava ao povo, o profeta fazia o inverso, ele recebia do povo e levava para Deus. E o sacerdote, ele vinha de uma tribo, né? A tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi. Nós sabemos que Israel, ele é formado pela composição de 12 tribos. Uma das tribos, a tribo de Levi, era a tribo sacerdotal. As outras tribos, os demais irmãos, eles, como Levi, como os levitas, como a tribo sacerdotal, que pertencia à tribo de Levi, eles se ocupavam com o culto e a adoração, eles não tinham como realizar outros trabalhos. Então os demais irmãos sustentavam a tribo de Levi, através dos dízimos, através das ofertas. E os sacerdotes, eles se ocupavam com o trabalho lá no templo, com culto e adoração, e especialmente eles realizavam um trabalho de intercessão que era relacionado ao sacrifício de animais. Literalmente, eles matavam os animais lá no altar do sacrifício, derramavam o sangue dos animais lá no altar do sacrifício, porque existia uma máxima, e essa máxima foi repetida no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então o sacerdote, ele intercedia, quando ele matava o animal, ele intercedia a Deus em favor do povo, a fim de que Deus perdoasse os pecados do ofertante, daquele que levava o animal. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, ele entrava no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício a Deus, por todo o povo, de forma coletiva, né? Então, para a gente entender um pouquinho dessa cena, eu quero lembrar a vocês que a casa do Senhor, o templo, o tabernáculo lá no Antigo Testamento, ele era dividido em 3 partes. A primeira parte era o átrio dos gentios, ou aqueles que não eram judeus. Nesse átrio havia 2 utensílios importantes: o altar dos sacrifícios e a bacia de bronze. O altar dos sacrifícios era onde o sacerdote realizava o sacrifício dos animais. A bacia de bronze era o local onde o sacerdote se purificava antes de realizar o sacrifício e se purificava depois de realizar o sacrifício. Esse era o átrio dos gentios, o átrio dos comuns. Mas havia uma outra parte do tabernáculo que era o lugar santo. Nesse lugar, o sacerdote, ele entrava para oferecer sacrifícios diários. Havia 3 utensílios no lugar santo: havia o candelabro que iluminava o local, havia o altar do incenso e o altar dos pães da proposição. 3 utensílios.
E separando esse lugar santo do lugar santíssimo, havia um véu, uma cortina, e atrás da cortina estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que representava a presença de Deus ali. Essa Arca da Aliança, ela tinha uma tampa que era o propiciatório, e sobre essa tampa 2 querubins, 2 anjos olhando um para o outro, e dentro da Arca da Aliança o maná, as 2 tábuas da lei e o bordão de Arão que floresceu. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu quero que vocês aprendam uma coisa nesta manhã importante, que o Antigo Testamento, ele é como um grande palco, como um grande palanque, como uma grande plataforma preparatória para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento há figuras que apontam para uma realidade futura, que se cumpre em Jesus Cristo. O altar do sacrifício, por exemplo, é o que o sacerdote derramava o sangue dos animais. Ele representa o sacrifício feito não por animais, mas pelo próprio Jesus Cristo, em favor de pecadores como nós. A bacia de bronze representa a purificação que o Espírito Santo faz em nossa mente e em nosso coração, na medida em que cremos em Jesus. O candelabro que iluminava o lugar santo representa a luz de Cristo. A mesa dos pães da proposição indica que Jesus é o pão da vida, e somente Ele pode satisfazer as nossas necessidades espirituais mais profundas. O altar do incenso são as orações que nós fazemos a Deus em nome de Jesus Cristo. E a Arca da Aliança é uma representação de Deus. Mas o texto aqui vai dizer que enquanto o sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, ele passava pelo véu uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo, Jesus, ele penetrou os céus. O sacerdote ficava diante de algo que era uma representação de Deus. Jesus, ele está diante de Deus. O sacerdote intercedia, através de todo esse trabalho, ele intercedia em favor de nós, pois Jesus, ele intercede em favor de nós diante de Deus. Então todas essas coisas são sombras de uma realidade futura. Eu fico imaginando, não é? Eu, num local, de repente eu vejo uma sombra projetando ao meu lado, e eu vejo que, de acordo com essa sombra, essa pessoa que está se aproximando é uma pessoa magra. E olhando na cabeça projetada na sombra, eu percebo que ele não tem cabelo. Aí eu penso assim, seria o Armem ou o Renato? Eu não sei quem pode ser, né? E de repente, quando eu olho para trás, eu vejo o Renato. Renato alegre, para me dizer que o São Paulo venceu. Eu tenho dúvida, quando eu vejo uma sombra projetada, eu tenho dúvida para identificar quem é a realidade dessa sombra. Mas o Antigo Testamento, quando apresenta essas sombras, essas sombras apontam para uma realidade que é única, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento revela os tipos, o tipo é algo que indica para alguém ou outra coisa lá na frente. Jesus Cristo é o antítipo. O antítipo é aquele que está no lugar do tipo. Nós temos vários tipos lá no Antigo Testamento que apontam para Jesus Cristo. Noé é um tipo de Jesus Cristo. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, são tipos de Jesus Cristo. José
é tipo de Jesus Cristo. Moisés é tipo. Davi, o rei Davi, é tipo de Jesus Cristo. Os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento são tipos de Jesus Cristo. Os sacerdotes lá no Antigo Testamento são tipos de Jesus Cristo. Quando o antítipo chega, aquele que veio para cumprir aquilo que o tipo indicava, ele é o antítipo, ele veio para ficar no lugar de todos os tipos. Quando o antítipo chega, a promessa se cumpriu. Jesus Cristo, ele é aquele que veio para ficar no lugar de todos os tipos. Por isso o texto diz que ele é o quê? Grande sumo sacerdote. Percebe a relação agora? Ele penetrou os céus, ele foi o sacerdote, mas ele foi o sacrifício também. E esse sacrifício, os sacerdotes lá no Antigo Testamento faziam sacrifícios anuais, uma vez por ano, em favor de todo o povo. O sacrifício de Jesus foi definitivo, não há necessidade mais de sacrifícios como aqueles lá do Antigo Testamento. E ele é o Filho de Deus, não é? O texto diz aqui, os sacerdotes eram humanos, terrenos. Os sacerdotes, eles intercediam pelo povo, diante de uma representação de Deus. Como eu disse, Jesus intercede por nós, na presença do próprio Deus. Por isso, o escritor diz assim: olha, nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão nele. Vocês querem abandonar este grande sacerdote para retornarem às sombras? Aquilo que é uma figura, vocês querem voltar para a figura, vocês querem voltar para o tipo. Chegou aquele que veio para ficar no lugar do tipo. Não desistam, não voltem para trás, mantenham-se firmes. O ministério de Jesus é superior. Quando enfrentamos problemas, eu sei, passa pela sua cabeça, passa pela minha cabeça também desistir. Mas não podemos retroceder. Nós temos aquele que é superior. Vamos resolver com ele, na palavra dele, as dificuldades que nós temos. O texto também diz que Jesus é o Filho de Deus, né? Já disse aqui no verso 14. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Mas o verso 15, ele também diz que Jesus se tornou a nossa semelhança. Isso é muito importante. Veja, verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O texto aqui está escrito de uma forma negativa. Não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Se nós colocarmos de forma positiva, nós vamos dizer assim: nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Só para reforçar, e o texto diz assim: antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus é o Filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus encarnado. O Hebreus capítulo 2, verso 14, está aqui no contexto da passagem, diz que ele participou conosco da carne e do sangue. Filipenses 2,7 diz que o Filho de Deus encarnou-se, e ao encarnar-se, ele esvaziou-se e assumiu a forma de homem, porque ele é Deus glorioso. Ele abriu mão da sua glória, esvaziou-se e assumiu a forma de homem. Alguém pode dizer assim: mas era necessário que ele fizesse isso? Eu respondo: sim, era necessário, porque nós que somos pecadores somos homens no sentido genérico da expressão, né? Homens e mulheres.
né? Seres humanos, era necessário que um homem, um ser humano, nos substituísse na cruz. Por isso era necessário que ele se encarnasse. Mas o seu sacrifício na cruz, que traz perdão para os nossos pecados, ele tem valor infinito, e ele é capaz de alcançar todas as pessoas que nele creem. Porque ele é Deus. Porque além de ser homem, ele é Deus. Por isso ele salva. Tem valor infinito. E o texto diz que ele se tornou um de nós. E por isso ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Só lembrando, né? Nós somos pessoas fracas, nós somos pessoas débeis, nós somos fracos fisicamente. Eu já disse isso para vocês, vou só repetir em outra mensagem. Nós somos fracos fisicamente, nós envelhecemos, nós somos vulneráveis a doenças, nós somos fracos espiritualmente, nós lidamos mal com a dor, com o sofrimento, com a aflição. Nós não conseguimos reprimir os nossos desejos corruptos. Nós somos fracos espiritualmente. Mas o texto diz que Jesus, ele se compadece de nós. Compadece nas nossas fraquezas, de nós nas nossas fraquezas. Compadecer-se, meus irmãos e minhas irmãs, é ser tocado pelos mesmos sentimentos que nós sentimos. Jesus, ele sente o que nós sentimos nas nossas tragédias pessoais. Isso não é pouco, porque nos momentos difíceis da vida, nós só precisamos de alguém que nos compreenda. Nós só precisamos de alguém que nos compreenda e que queira nos ajudar. E o texto diz que se nós corrermos para o trono da graça, nós vamos encontrar ajuda. Vamos encontrar o socorro que precisamos. Não é pouco ele se compadecer das nossas fraquezas. Às vezes nós não temos alguém para dividir aquilo que nós sentimos, estamos sentindo. Mas agora você tem que sair daqui com essa certeza, você tem essa pessoa. É Jesus Cristo. Ele foi tentado à nossa semelhança. Ele sabe o que nós sentimos. Ele nos compreende. E o texto diz aqui que ele tem poder para nos auxiliar, porque ele é santo. O texto diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado pelo inimigo por 40 dias e 40 noites. Após ter jejuado no deserto, Satanás quis seduzi-lo a abandonar Deus, oferecendo para ele satisfação, fama e poder. E é sempre isso que o inimigo das nossas almas nos oferece: satisfazer os nossos desejos. Isso é fake, viu? Ele não consegue. Fama e poder. Mas Jesus venceu Satanás, resistiu Satanás por meio da palavra de Deus. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele foi tentado a sentir inimizade, desafeição, a optar pela guerra, a ser dominado pela tristeza, a se tornar uma pessoa impaciente, rude. Ele foi tentado. Tudo isso que nós sentimos, ele sentiu também. A ser uma pessoa rude, uma pessoa má, cruel, infiel, a sentir raiva. Mas ao contrário, Jesus
revelou o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esteve sob forte tentação e não pecou. Ele tem poder para vencer o mal e tem poder, portanto, para nos ajudar a vencer o mal também. Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós, porque foi tentado à nossa semelhança, sem pecado. Eu não sei se vocês repararam, mas há duas fortes exortações nessa passagem. E essas exortações são fundamentadas nessas verdades que nós acabamos de refletir. Que nós temos um grande sumo sacerdote, que realiza um sacerdócio superior ao dos sacerdotes terrenos. Ele foi o sacerdote e o sacrifício. Ele penetrou os céus, está diante de Deus e intercede por nós. Ele é um sacerdote que se tornou semelhante a nós, foi tentado em todas as coisas, sem pecado. E é por isso que ele se compadece das nossas fraquezas e tem poder para nos auxiliar a vencê-las também. Essas são as verdades que nós refletimos. E fundamentados nessas grandes verdades, nós encontramos aqui duas exortações, elas estão na voz imperativa. Diante de tudo isso, vocês que estão ouvindo, o escritor aos Hebreus falando aos seus patrícios, conservem firmes a confissão da vossa fé, como está aqui no final do versículo 14. Conservemos firmes a nossa confissão. Não desistam, não sejam como aqueles que retrocedem, ao contrário, como diz Hebreus 12, 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra e da ignomínia, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Não desistam, não retrocedam, ao contrário, como diz o verso 16, acheguemo-nos, portanto, aqui é voz imperativa, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nos aproximemos, corramos para esse trono, porque esse trono, como todo trono, ele é símbolo de poder e governo, não é? Quando você pensa num trono, você lembra que esse trono, ele representa poder e governo. Mas o texto diz aqui, é trono de graça, é trono de graça. É trono em que o Deus que governa e reina de uma maneira soberana, Ele manifesta o seu favor incondicional a nós pecadores. É trono de graça, corramos para esse trono de graça, confiadamente, sem reservas, livremente, porque nós não somos daqueles que retrocedem, é o contrário, tenhamos coragem e ousadia para nos aproximar deste trono, sabendo que vamos receber, como diz o texto aqui, né, misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O texto aqui, pastor, ocasião oportuna, é eukairós. Kairós é
é um termo grego que está relacionado a tempo. Há dois termos gregos relacionados a tempo. Cronos, né, que é algo cronológico, né, cronológico no tempo, e kairos. O kairos é um tempo de qualidade, é a ocasião oportuna, é a ocasião da necessidade. Quando você estiver vivendo o seu eukairos, a sua dificuldade, a sua luta, é o trono da graça que você deve recorrer. Eu encerro essa nossa meditação com o questionamento do início. Para quem você corre quando está com problemas, com dúvidas, quando você está enfrentando aflição ou tentação? Para quem você corre? Você desiste da fé e se afasta de Deus? O escritor dos Hebreus nos dá um ensinamento precioso, que o cristão, ele corre em primeiro lugar para o trono da graça. Nós corremos antes de buscar auxílio em qualquer pessoa especializada, nós recorremos ao Senhor do Universo, o Deus Criador, Todo-Poderoso, que de uma maneira amorosa, gentil, que nós não conseguimos compreender, nos constrange o amor dele, que entregou o seu Filho por nós. Ele revela esse desejo de nos ajudar nas nossas lutas. Corramos para o trono da graça de Deus. Amém.